Sejam bem-vindos ao projeto Bolos Caseiros para Iniciantes. Nesse projeto eu vou falar sobre o que é essencial para você produzir e vender bolos caseiros, com o objetivo de gerar uma renda, seja uma renda extra ou até mesmo a sua renda principal. Eu tô sempre muito atenta às mensagens que vocês me enviam, às dificuldades que vocês me relatam. E muita gente me diz que quer começar, mas não sabe como, que tem trava na hora de vender, que quer fazer da confeitaria a sua principal fonte de renda, mas tem lá suas dúvidas se isso realmente é possível. E eu não posso te dar garantias, mas eu posso trazer aqui um direcionamento. E é isso que eu vou apresentar para vocês nesses 3 dias de aula. Nesses 3 dias de aula, eu quero mostrar aqui para vocês quais são as ações necessárias que vocês precisam pôr em prática para que vocês consigam produzir, vender e gerar uma renda. Eu sei que se você tem esse desejo de trabalhar com confeitaria, fazer disso uma profissão, viver de forma autônoma através da confeitaria, muito provavelmente você tem uma familiaridade com a cozinha. Então a parte da receita é o mais tranquilo. Eu sei que vocês não têm dificuldade na execução, que o que trava vocês é depois desse processo. O produto é o primeiro passo, mas depois que o produto está pronto, como vocês fazem para divulgar, vender, ter resultados com o seu trabalho e o reconhecimento que você gostaria das pessoas que compram de você? Então, nessas 3 aulas eu quero abordar tudo isso com vocês. E a gente vai começar do ponto zero. Não é nem do ponto 1, é do ponto zero. Vamos falar aqui sobre o que é essencial da parte de utensílios, de equipamentos, de organização produtiva, porque eu sei que você vai começar produzindo na cozinha da sua casa e o que eu posso te dizer é que é possível iniciar com baixo investimento e que muito provavelmente você já tem tudo que você precisa de equipamentos e utensílios para iniciar. O investimento ali talvez vai ser na parte das formas e os insumos que você vai precisar para poder produzir os seus bolos caseiros. Mas vocês vão ver que é muito mais possível do que o que vocês estão imaginando. Às vezes a gente coloca dificuldades que não existem. Então a gente vai desmistificar, vamos começar do ponto zero e depois disso a gente vai evoluindo. Vai evoluindo para a parte da divulgação, para a parte de vendas, de organização produtiva, até as metas, porque é necessário a gente definir metas. É a partir de uma meta que a gente chega a um resultado. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo já são minhas alunas e deixa aqui nos comentários qual curso você já fez comigo, mas eu sei também que tem muita gente nova chegando, que acabou de me conhecer, então eu quero me apresentar brevemente aqui para vocês. Muito prazer, meu nome é Valéria Miranda, eu acredito que você me conhece através do Instagram. Eu tenho muito orgulho em dizer aqui para vocês que a gente tem uma comunidade com quase 1 milhão de seguidores. Eu já impactei a vida de 40 mil alunas e a confeitaria me abriu muitas portas. Foi a confeitaria que me trouxe até aqui. E através desse projeto que eu estou fazendo hoje, eu espero que a confeitaria abra muitas portas para você também, porque eu me sinto muito abençoada. Eu conquistei muitas coisas através da confeitaria. E eu comecei em 2013 e como muitas de vocês, eu também tinha inseguranças, eu também me sentia perdida. Eu estava sem direcionamento, eu fazia tudo na base de um instinto, do que eu acreditava que poderia dar certo. Isso foi bom, porque eu aprendi com os meus erros e acertos, mas eu poderia ter encurtado esse caminho se alguém tivesse me dado um direcionamento. Porque o que aconteceu lá no começo? Eu sou uma apaixonada, gente, pela confeitaria, eu me interesso por tudo. Então, naquele início, eu fazia de tudo um pouquinho, porque eu queria colocar muita coisa em prática e eu queria atender a toda a demanda que existia no mercado. Então, eu fazia bolo de festa, fazia salgados, fazia doces, fazia lembrancinhas, eu fazia de tudo um pouquinho. Só que
Durante o período que eu fiquei trabalhando dessa forma, o meu trabalho não deslanchou, o meu trabalho não decolou, até porque existiam outras demandas que eu não estava atenta. Eu ficava pensando só na parte do produto, só na parte da produção, sem me atentar que eu precisava divulgar o meu trabalho, que eu precisava precificar. Eu deixava todas essas coisas para segundo plano. Então, por um período ali de aproximadamente 2 anos, eu trabalhei fazendo um pouquinho de tudo. Em um determinado momento, eu percebi que alguma coisa não estava muito certa, porque eu trabalhava muito, mas eu não tinha resultado com o meu trabalho. Então eu parei para analisar e eu entendi que quem faz de tudo não é reconhecido por nada, que se perde na produção e que não para olhar para a parte de divulgação e de precificação, que é o grande calcanhar de Aquiles da maioria. E aqui eu aprendi a minha primeira lição. E a primeira lição que eu aprendi na confeitaria é que a gente precisa ter foco. A gente precisa ter foco principal em um único produto. Você precisa se tornar especialista em um único produto. Isso não quer dizer que você não possa ter outros produtos na confeitaria. Hoje eu tenho outros produtos que agregam ao meu cardápio principal de bolos caseiros, mas primeiro, você tem que se posicionar como um produto. E quando eu entendi isso, eu reformulei o meu negócio e eu passei a ter foco principal nos bolos caseiros. Então, a primeira lição que eu aprendi, que eu compartilho aqui com vocês, porque isso foi um divisor de águas na minha trajetória dentro da confeitaria, é exatamente isso. É você escolher um produto para você se tornar especialista. Esse foco, ele é primordial, porque quando você escolhe um produto principal, você vai conseguir organizar todo o processo, você vai conseguir organizar a sua produção, então você não vai ficar perdida dentro da cozinha fazendo um monte de coisas, trabalhando um dia inteiro e tendo a sensação de que você não fez absolutamente nada, porque se você escolhe um produto principal, você cria processos, você cria ritmo. Além disso, você vai estabelecer um cardápio fixo, você vai conseguir precificar esses produtos, porque se você tem muitos produtos hoje no seu cardápio, eu arrisco a dizer que muitos deles não estão precificados, né? Porque é muita coisa. Então, se você tem o foco em um produto, você vai conseguir fazer essa precificação, você vai se posicionar e você vai conseguir divulgar o seu cardápio, os seus produtos com mais assertividade, porque você vai estar se posicionando. E ao longo das aulas eu vou trazer aqui para vocês várias lições que eu aprendi nessa trajetória e que eu estou aqui compartilhando para dar um direcionamento para quem está começando. E eu quero que vocês anotem essa lição que eu acabei de compartilhar aqui com vocês. Ao longo das aulas vão ter outras lições, outros aprendizados que eu vou compartilhar com vocês, mas o primeiro deles, e que é muito importante porque vai dar direcionamento para o seu trabalho, é você olhar para a confeitaria e decidir, escolher qual produto você quer se tornar especialista. Isso é fundamental. E o nosso projeto está falando sobre o quê? Está falando sobre bolos caseiros, né? Então aqui eu quero compartilhar com vocês por que eu escolhi esse produto, né? Eu comentei que eu fazia de tudo um pouquinho e de todos esses produtos que eu já fiz, né? Bolo de festa, doces, salgados, tortas, sobremesas, pudins, por que eu escolhi bolos caseiros? Porque quando eu comecei, eu precisava de rotatividade. Eu abri uma portinha bem pequenininha e eu havia assumido um compromisso, né, de pagar um aluguel todo mês. Eu montei uma estrutura, era pequena, mas eu tinha despesas fixas que eu precisava honrar ao final do mês. Então eu precisava de rotatividade, eu precisava de um produto que vendesse todos os dias. E dentro dos produtos que eu oferecia, eu percebi que bolo caseiro era esse produto. Bolo caseiro trazia o cliente para dentro da minha loja, porque ele é o produto do dia a dia, ele é o produto que está sempre na mesa do café da tarde, ele é o produto que as pessoas compram quando vai receber uma visita, ou então quando vai em uma reunião em que cada um leva um pratinho, alguma coisa, bolo caseiro está presente. Então eu entendi que bolo caseiro era um produto do dia a dia, eu consegui compreender que era um produto com potencial, e o melhor ainda, era um produto
produto que simplificava a minha produção, porque comparado com bolo de festa, bolos caseiros têm muito menos processos, né? E eu precisava de uma produção que fosse realmente dinâmica, né? Porque eu queria ter vida, eu não queria ficar trancada na cozinha o dia inteiro. Então eu precisava de um produto que me desse liberdade de tempo, que a produção fosse simplificada, para que não tivesse muitos erros. E por isso que eu escolhi bolos caseiros para ser o meu produto principal. Dito isso, eu quero falar sobre a segunda lição que eu aprendi na confeitaria, que é ter diferenciação. Eu decidi me especializar em bolos caseiros, me posicionar na confeitaria com bolos caseiros, só que lá em 2013 teve um boom das casas de bolos caseiros. Em cada esquina aqui em São Paulo tinha uma casa de bolos caseiros. E eu fiquei pensando, eu preciso ter diferencial em relação a essas casas de bolos caseiros. Qual que vai ser o meu diferencial? Eu já tinha entendido que essas casas de bolos caseiros trabalhavam com mistura pronta. E só pelo fato do meu bolo caseiro ser um bolo caseiro de verdade, feito com insumos in natura, isso já era um diferencial, porque o cliente que provava o meu bolo, ele sabia que era um bolo caseiro de verdade, que não era uma mistura pronta. Então, só aqui eu já consegui um diferencial, mas era um diferencial de qualidade. E para pensar comigo, qualidade é o mínimo que você tem que oferecer para o seu cliente, né? Então eu comecei a pensar como que eu poderia me diferenciar dessas casas de bolos caseiros para além da qualidade. Então eu já tinha uma qualidade superior, mas eu precisava ter mais destaque. E o que que eu observei? Eu observei que todo mundo trabalhava com um bolo caseiro tradicional. Qual que é o bolinho caseiro tradicional? É aquele bolinho simples para o café da tarde, né? O máximo com uma cobertura. Então aqui eu tenho um bolo de milho, aqui eu tenho um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Esses são bolos caseiros tradicionais que todo mundo conhece. E eu queria também aumentar o ticket médio de vendas, né? Porque esses bolinhos aqui, meio que o mercado, ele tabela. Não é que a gente tem que seguir o preço do mercado, mas quando você vai precificar um produto, primeiro você vai entender o seu custo, depois que você entende o seu custo, você faz uma pesquisa de mercado para você saber qual que é a média do preço. E aí você faz uma comparação em relação à qualidade do seu produto. Então, se você tem mais qualidade, você vai colocar um preço um pouco mais elevado, mas você precisa ter uma coerência com o valor que está sendo praticado no mercado, né? Por isso que a gente faz essa pesquisa do preço, não para se basear no preço do concorrente, mas para entender qual que é o valor que está sendo praticado. E naquela época a gente vendia ali um bolo caseiro a R$18, né? E eu falei, poxa, eu queria aumentar esse ticket médio de vendas. Eu queria um produto que fosse um valor mais alto, que me desse uma margem de lucro maior, porque eu sabia que vendendo em quantidade eu ia ter um retorno significativo, mas eu queria ainda assim ter um produto de um valor mais elevado. E é aqui nesse momento que eu aprendi que a diferenciação agrega valor ao nosso trabalho. E uma vez que agrega valor ao nosso trabalho, você consegue vender a um preço acima do praticado no mercado. Por quê? Porque a maioria não está fazendo, né? Então, quando você trabalha um produto que a maioria está fazendo, você vai ter que ter uma preocupação de ter um preço médio ali de vendas para você praticar o que o mercado meio que estabeleceu. Agora, quando você traz algo novo, totalmente diferente, que poucas pessoas fazem, você ganha destaque e você acaba se tornando exclusiva, né? É só você que faz dessa forma e, portanto, você pode definir o seu preço e você pode colocar um preço acima da média praticada no mercado. É aqui que eu começo a trabalhar com os bolos caseiros gourmet. Então, eu diversifiquei o meu cardápio. Além de vender os bolos caseiros tradicionais, que são maravilhosos, que são bolos que vendem todos os dias, eu comecei também a trabalhar com os bolos caseiros gourmet, onde eu apliquei diferenciação. De que forma que eu apliquei diferenciação? Através da apresentação, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um bolo vulcão. Esse bolo aqui
eu vendo muito para comemorações de aniversários, eu vendo muito para confraternizações, eu vendo muito para quem vai receber uma visita em casa e quer ter um bolo diferente e bonito na mesa. No dia a dia, sai bastante dos bolos caseiros tradicionais, mas sempre que a pessoa está buscando alguma coisa diferente, ela compra o bolo vulcão. E o que tem de diferente nesse bolo aqui? Por que ele é um bolo caseiro gourmet? Porque a apresentação dele é mais elaborada, é mais elegante. A gente tem uma técnica aqui aplicada na cobertura, nós temos uma decoração, nós temos mais cobertura nesse bolo. Então, todo esse diferencial faz com que esse bolo entre na categoria do bolo caseiro gourmet. Um outro bolo caseiro gourmet que eu tenho no meu cardápio é o bolo piscina, né? O que muda aqui? Muda o formato, né? Eu não estou trabalhando mais com o formato daquela forma com furo. Aqui é um outro modelo de forma, é a forma ballerine, e eu também tenho uma apresentação diferenciada. Esse daqui, por exemplo, é o bolo piscina torta de limão, que eu me inspirei naquela famosa torta de limão que tem marshmallow. Então ele tem uma cavidade aqui, nessa cavidade tem mousse de limão e aqui na finalização nós temos um marshmallow. Um outro bolo que também entra na categoria do gourmet é esse daqui, que é o bolo Charlotte. Esse daqui, se vocês observarem, ele é um bolo com menos cobertura, mas ele tem um formato diferenciado. E só por ter esse formato diferenciado, ele já está dentro da categoria dos bolos caseiros gourmet. Então, toda vez que você consegue mudar a apresentação do seu bolo, que você consegue sair desse formato tradicional para um formato mais elaborado, com decoração, com combinações de sabores diferentes, você tem um bolo caseiro gourmet. E criando essa diferenciação, eu consegui fazer um cardápio com duas categorias de bolos caseiros, os bolos caseiros tradicionais e os bolos caseiros gourmet, em que eu praticava preços diferentes. E dessa forma eu consegui aumentar o meu ticket médio de vendas, que por consequência aumentou também o meu faturamento. E deixa eu mostrar para vocês esses outros bolos que nós temos aqui na frente. Aqui eu tenho aquele clássico de cenoura com cobertura de chocolate, que é um dos meus bolos mais vendidos, que é um bolo do dia a dia. Então vejam, eu não deixei de trabalhar com o clássico, eu não deixei de trabalhar com o tradicional, mas eu trouxe também outras propostas que agregavam mais valor ao meu cardápio. Aqui eu tenho um bolo de milho, que também é um bolo maravilhoso, super vendido, assim como o bolo de fubá, o bolo de laranja, o bolo de maçã, que são bolinhos caseiros tradicionais. E por último aqui eu tenho um bolo de pistache. Esse bolo de pistache, ele também tem um diferencial, porque aqui a gente tem uma técnica aplicada, né? Para colocar essa cobertura, eu apliquei uma técnica. E só por ter essa diferenciação, ele também já entra na categoria de bolos caseiros gourmet. E o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Que bolos caseiros é um universo, que a gente não precisa se fechar só no bolo caseiro tradicional. E quando a gente tem diferenciação, a gente ganha destaque e você consegue agregar mais valor ao seu trabalho, o que justifica você ter um preço maior de vendas. E aqui é para que vocês ampliem a visão de vocês em relação a bolos caseiros, para entender que ainda que você esteja iniciando, né? Afinal, esse projeto, ele é para iniciantes. Ainda que você esteja iniciando, esse é um produto que você pode transformar em um negócio, justamente porque você tem aqui uma variedade de apresentações. E cada um desses bolos vai ter um valor diferente no seu cardápio. Você vai ter o bolo caseiro tradicional sem cobertura, que vai ser um preço. Você vai ter o bolo caseiro tradicional com cobertura, que vai ser outro. Você vai ter o bolo caseiro vulcão, que é uma categoria específica, que tem mais cobertura, que tem mais decoração. Você vai ter o bolo piscina, que é uma outra proposta. Você vai ter o bolo Charlotte, que vai ter um preço intermediário. E quando você oferece essa variedade para o seu cliente,
você consegue aumentar o seu preço médio de vendas e isso fortalece não só o seu faturamento, mas também a forma como o cliente te enxerga, porque vendo toda essa diversificação, quando ele pensar em bolos caseiros, ele vai lembrar de você, você vai se tornar uma referência para ele, porque você está fazendo um trabalho diferenciado em relação a outras pessoas. Ah, Val, mas hoje eu vejo muita gente já trabalhando com bolo caseiro e que tem essa proposta. Eu sei, mas para analisar especificamente a sua cidade, especificamente o seu bairro. Quantas pessoas estão trabalhando dessa forma? E eu posso dizer para vocês que são poucas, porque hoje eu trabalho com essa linha de confeitaria, né, de bolos caseiros tradicionais e bolos caseiros gourmet, e na região que eu trabalho com esses produtos, eu não conheço ninguém que faz essa categoria aqui de bolos caseiros gourmet. Eu sou uma das poucas. Então, por mais que você que tem interesse nesse nicho, vê várias pessoas trabalhando com bolos caseiros, vê várias pessoas trabalhando com bolos gourmet, para olhar para a sua realidade, porque você tem essa visão devido ao seu interesse pela confeitaria, mas o cliente ele não tem a mesma percepção de você. Tem muito cliente que eu recebo que fala, nossa, eu nunca vi um bolo caseiro desse jeito, é a primeira vez que eu estou vendo um trabalho dessa forma. E que lindo, né? As pessoas elogiam, as pessoas ficam encantadas quando elas veem essa apresentação diferenciada. Então parem para observar a região de vocês, o bairro de vocês, quem tem esse diferencial. Vocês vão perceber que são poucas pessoas e que vocês têm muito espaço para crescer dentro da confeitaria, trabalhando com bolos caseiros. E esse é um produto que pode se tornar um negócio. Eu tenho muitas alunas hoje que montaram as suas confeitarias especializadas em bolos caseiros, assim como eu tenho também aquelas alunas que não têm o menor desejo de ter uma confeitaria, que trabalham em casa, mas que são referência na cidade que elas moram, porque elas fazem esse trabalho diferenciado. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês é um universo de possibilidades através dos bolos caseiros. Até aqui eu quis trazer para vocês uma visão do mercado de bolos caseiros e te mostrar o potencial desse produto, que bolos caseiros pode ser um negócio. Agora eu vou falar sobre o básico de equipamentos e utensílios que você precisa para produzir bolos caseiros na cozinha da sua casa. E eu já posso adiantar que muito provavelmente você já tem tudo aí. A gente só vai falar um pouquinho sobre cada um desses utensílios e equipamentos e eu também vou falar um pouquinho sobre organização produtiva. Então agora eu vou apresentar para vocês os equipamentos e utensílios que são essenciais para você produzir bolos caseiros trabalhando na cozinha da sua casa. E vocês vão ver que provavelmente a maioria deles vocês já têm, tá? Essa aula aqui, ela é para trazer alguns detalhes. Então, por exemplo, qual que é a melhor potência de liquidificador, quantas formas você precisa para começar a produzir bolos caseiros, o tipo de fouet mais adequado para você trabalhar, por que você precisa de um recipiente grande para preparar as massas dos bolos caseiros, por que uma balança é importante. Então a gente vai trazer aqui esses detalhes. Eu não vou ficar dando uma aula maçante aqui, falando de cada equipamento nos detalhes, porque eu sei que vocês já conhecem tudo isso daqui, mas é só para vocês entenderem um pouquinho do que precisa ter atenção nesses equipamentos aqui, nessa parte dos utensílios, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando dos equipamentos. O único equipamento que eu não consegui colocar aqui em cima da bancada é o forno, tá? Então eu quero começar falando dele, porque muita gente me pergunta se precisa comprar um forno novo para produzir bolos caseiros. E não precisa. Você vai trabalhar com o forno que você já tem. Ah, Val, mas qual que é o melhor forno para assar bolos caseiros? Gente, não tem essa de melhor forno. O melhor forno é o que você tem. Quem está começando tem que começar com o que tem em casa. A ideia é que você inicie com baixo investimento. Depois, mais para frente, se você quiser investir em um outro equipamento, em um forno maior para você assar mais bolos,
tudo bem, mas nesse início não é necessário, então você vai utilizar o forno que você tem. Tanto é que dentro do meu curso a gente tem uma aula específica aí para a gente falar um pouquinho sobre forno, sobre temperatura, sobre alguns detalhes que influenciam na produção dos seus bolos caseiros. Mas lá eu enfatizo que quem está começando tem que começar com o forno de casa, o forno doméstico mesmo. Foi assim que eu comecei, foi assim que várias das minhas alunas também começaram. E eu vou dizer para vocês, eu amava o meu forno da Electrolux de 6 bocas que eu tinha lá. Era maravilhoso, eu conseguia assar 6 bolos de uma vez e os meus bolos ficavam lindos, ficavam perfeitos. Então não precisa ter essa preocupação de comprar um forno para você começar a trabalhar com bolos caseiros. Começa, ganha dinheiro e depois investe. Aí agora eu vou falar sobre 2 equipamentos que são importantes, o liquidificador e a batedeira, mas eu vou dizer para vocês que batedeira não é essencial. Eu trouxe aqui porque dentro do curso eu tenho algumas receitas de batedeira, mas a maioria das minhas receitas são de liquidificador. E eu amo uma receitinha de liquidificador porque é prático, receita de liquidificador não tem erro, e se você não tem uma batedeira, você não precisa comprar nesse primeiro momento, tá? Agora o liquidificador sim, o liquidificador ele é essencial. E aí, pensando aqui nas características desse liquidificador, para quem vai produzir bolos caseiros, você pode usar o que você já tem, tá? Mas acontece muito das alunas falarem assim, o meu liquidificador não tá dando conta, Val, eu vou ter que comprar um outro liquidificador. Qual você me indica? Eu não vou ficar aqui indicando marca, mas eu vou dizer para você o que você precisa observar na hora que você for investir em um liquidificador. Primeiro ponto, a potência, de preferência um liquidificador com potência acima de 1.200 watts, tá? Porque tem liquidificador de 600 watts e aí ele é muito fraquinho, na hora de processar, por exemplo, um bolo de cenoura, ele não vai ter tanta força nesse batimento e não vai ficar tão bem processado. Então, liquidificador com potência acima de 1.200 watts, tá? Você vai encontrar 1.200 watts, 1.400, 1.600, tá? Então, foquem nesses que a potência é maior. Outro ponto, quando você for comprar, prefira um copo que ele tenha uma capacidade de 2 litros. Esse daqui é um que eu tenho, ele tem 1,6 litros até essa marquinha, né? Se for até a boca aqui, chega próximo de 1,8 litros. Mas eu sei que tem alguns liquidificadores que o copo dele, a capacidade dele é de 2 litros. Prefiram esses que a capacidade é de 2 litros. Por quê? Na hora que você for dobrar uma receita, ele vai dar conta. Liquidificador de capacidade de 1,2 litros, você não vai conseguir dobrar a receita, tá? Então, para dobrar, prefira os liquidificadores que tem o copo com capacidade de 2 litros. Porque como que vai funcionar a sua produção? E aqui agora já aproveitando para dar uma introdução para a parte de organização produtiva, né? Inicialmente, você vai começar produzindo pouquinho, mas à medida que você for trabalhando, divulgando o seu trabalho, né? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de divulgação e vendas. Então, à medida que você for fazendo isso, que o seu boca a boca for aumentando, a sua produção vai aumentar também. E aí, nessa que aumenta a produção, a gente precisa ter agilidade. Você não vai ficar fazendo receitinha de 1 em 1. Não, você vai triplicar, quadriplicar essa receita, tá? E aí, quando você faz isso, o que você precisa? Fazer uma receita dobrada. Então, você vai conseguir fazer 2 receitas de uma vez, né? E aí, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre a parte do recipiente, porque como que funciona o preparo das receitas de liquidificador? Você bate aqui os ingredientes líquidos junto com o açúcar e a fruta, que vai dar sabor para o seu bolo, transfere aqui para um bowl ou para uma bacia como essa, que tem capacidade de 8 litros, adiciona a farinha de trigo e mistura na mão, tá? Porque farinha de trigo a gente nunca coloca no liquidificador. Se colocar no liquidificador, você vai desenvolver uma proteína
proteína chamada glúten. E aí, sabe quando o bolo fica embatumado, pesado? Muito provavelmente é porque você desenvolveu essa proteína. Mas na aula em que eu vou dar falando sobre a receita, ensinando uma receita aqui para vocês, eu explico essa parte com mais detalhes. É só para vocês entenderem aqui um pouquinho do processo. Então, quando você tem um liquidificador com capacidade, né, que o copo tem a capacidade de 2 litros, você já vai bater 2 receitas de uma vez. Aí você bate, transfere aqui para essa bacia que tem 8 litros. Bate mais uma remessa de 2 receitas, ou seja, dentro da bacia você vai ter a quantidade de 4 receitas. E aí você já vai colocar a quantidade de farinha para 4 receitas. Vai misturar aqui, ó, na mão, e com essas 4 receitas você vai conseguir produzir 8 bolos de uma vez, em um único processo. Então você não vai ficar fazendo receitinha de um em um, não. Você vai fazer receitas dobradas para você conseguir ter agilidade nessa organização produtiva, tá? Então, esse é um ponto importante. Falei um pouquinho de forma mais detalhada do liquidificador, porque ele é o equipamento que você vai mais usar se você seguir os meus métodos e principalmente se você se tornar minha aluna do curso de bolos caseiros do Básico ao Gourmet, porque vocês vão ver que 80% das minhas receitas é de liquidificador. E quando eu comecei a desenvolver o meu cardápio, a criar as minhas receitas, eu priorizei esse método justamente pela agilidade. E é muito difícil uma receita de liquidificador dar errado, porque o processo ele é muito simples e você consegue ter uma produção em escala a partir desse método. Receitas de batedeira, elas são maravilhosas, eu tenho algumas, eu gosto, porém tem mais processos, tá? E por ter mais processos, leva-se mais tempo no preparo. Então, por exemplo, o bolo Red Velvet, ele é um bolo pelo método cremoso, que a gente precisa da batedeira, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa receita, vai usar esse equipamento, mas eu evito de ter receitas de batedeira na minha produção, para que eu consiga otimizar mais o meu tempo. Porém, lá dentro do curso, nós temos algumas receitas que são de batedeira. E aí, pensando em batedeira, você pode usar a batedeira que você tem em casa mesmo. Pode ser uma batedeira de mão, não tem problema, tá? Batedeira de mão dá super certo. Em casa eu tenho uma. Mas se futuramente você quiser investir, pensando em outras produções que você venha fazer além dos bolos caseiros, eu gosto muito desse modelo aqui, que é a batedeira planetária, tá? Então, por que ela é planetária? Porque ela tem esse globo aqui, né? Esse batedor de arame, que ele ajuda a incorporar mais ar. E ela fica funcionando sozinha. A de mão também funciona sozinha, né? Mas como ela é uma batedeira, vamos dizer, não é com uma potência menor, né? Mas tudo dela é menorzinho, né? As produções dela são menores. Dependendo da massa que você vai bater, né, você tem que acabar batendo na mão. Por quê? Porque você vai precisar de um outro recipiente, porque normalmente o recipiente da batedeira de mão, ele é menor, ele tem uma capacidade ali de 2 litros. E aí, se você vai fazer receitas grandes, você tem que usar ali a parte do motor, né, com a mão, para você bater em um outro recipiente que seja maior, tá? Dá certo utilizar a de mão? Quem tá começando agora pode usar a de mão? 100%, tá? Eu só tô trazendo o ponto aqui. Se futuramente você for investir, aí eu acho legal ser uma batedeira planetária. E eu gosto bastante dessa daqui, tá? E o bowl dela, ele é um bowl grandinho, né? Que você vai conseguir fazer receitas maiores, tá bom? Então, pensando em batedeira, pensando em investimento, eu indico a planetária, mas ressalto que para quem está começando não é essencial uma batedeira, tá? O que você vai usar mesmo e que vai ser essencial se você for seguir a minha metodologia de trabalho para a produção de bolos caseiros é o liquidificador. Isso sim é essencial nessa produção. Um outro equipamento que é essencial na produção de bolos caseiros é a balança, tá? E aqui eu tenho uma balancinha, gente, bem simples, uma balança digital. Esses dias eu fiz uma pesquisa que eu fui comprar algumas
eu paguei acho que R$ 28, é muito baratinho, o investimento é muito baixo, mas isso daqui vai te dar padrão. Quando a gente faz algum produto para comercializar, nós precisamos ter um padrão. É claro que aqui a gente está falando de um produto artesanal, né? Um produto que pode ter variação, não por causa da produção, mas, por exemplo, por causa da safra, né? Por exemplo, bolo de laranja. Eu faço o meu bolo de laranja com uma laranja batida inteira na massa, né? E aí vamos supor que você pegou uma laranja mais seca. Isso vai trazer um aspecto diferente para o seu bolo, porque a gente está falando de uma produção artesanal, a gente está falando de um bolo caseiro de verdade, que é feito com um insumo, né? Que é feito com a fruta in natura. Então, por conta desses detalhes de safra, porque eu sempre uso fruta nas minhas preparações, pode haver algumas variações. Porém, se você pesar sempre tudo muito bonitinho, se você conseguir manter um padrão de qualidade dos seus ingredientes, das frutas que você compra, você consegue manter um padrão. E o cliente, ele espera isso, né? Uma vez que o cliente comprou um bolo com você, por exemplo, eu comprei um bolo de cenoura. A próxima vez que ele for comprar, ele tá com a expectativa de experimentar o mesmo bolo que ele comeu da outra vez. Se você usa medidas caseiras, quais são as medidas caseiras? Xícaras, colheres, né? Se você usa as medidas caseiras, pode acontecer de ter variação, porque às vezes você coloca uma xícara mais cheia, uma xícara mais baixa, enfim, isso pode ter alguma variação. E aí o cliente, ele cria uma expectativa de sempre comprar o mesmo produto com você e de repente tem essa variação. Então, a balança é para você conseguir ter esse padrão. Todas as vezes que você for produzir um bolo caseiro, você vai pesar todos os ingredientes na hora de preparar. E além disso, você também, além de manter o padrão da receita, você também vai manter o padrão do tamanho, né? Porque na hora que você vai porcionar, por exemplo, você fez aqui a massa, né, quadriplicada, como eu falei para vocês, né? A receita quadriplicada. Você vai ter que pesar a quantidade de massa que vai nessa forma, porque se você fizer isso só de olho, pode ser que um bolo fique mais alto, outro bolo fique mais baixo, né? E aí não é justo com o cliente também. Então precisa também ter esse padrão de tamanho. E aí, para a gente conseguir esse padrão, nós precisamos de uma balança. Então isso daqui, para quem é confeiteira, é essencial, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão habituadas a fazer produções a partir de medidas caseiras, mas se nesse momento você decidiu que você vai comercializar, você precisa mudar isso. Você precisa se portar como uma confeiteira profissional, e confeiteiras profissionais utilizam a balança, até porque a confeitaria, ela é uma ciência um pouco exata, né? Se você muda qualquer proporção ali, a receita altera, né? Então a gente precisa mesmo da balança para seguir esse padrãozinho. Então, citando aqui equipamentos, basicamente, gente, é isso: forno, liquidificador, batedeira, que não é essencial, e balança, tá? Então, de equipamentos seria isso. E aí eu sei que a maioria de vocês, né, com certeza tem isso, porque é o kit básico da cozinha, né? Todo mundo, quando monta a sua casinha, se preocupa em ter esses equipamentos aí, até porque se utiliza em outras produções, tá? Falando agora um pouquinho sobre utensílios, eu vou começar falando do fouet, tá? Aqui eu trouxe 3 tamanhos diferentes de fouet. Tem um outro tipo de fouet, todos os fouets que eu tenho aqui, se vocês observarem, ele é de arame. Tem uns fouets que são de silicone, tá? Esses de silicone eu não recomendo, porque eles são moles. E aí na hora que você vai mexer a sua massa, você percebe que você não consegue misturar muito bem os ingredientes. Então, para bolo caseiro, o de silicone não é indicado. Se você for comprar um fouet, prefira um fouet de arame. E aí, pensando em produções maiores, como eu falei para vocês, né? Você vai começar fazendo uma receita, mas logo fazendo um trabalho de divulgação, ganhando aí a confiança do seu cliente, indicação, quando o seu boca a boca for crescendo, essa produção vai aumentar. E aí, quando aumenta essa produção, a gente precisa ter utensílios que facilite esse processo.
Então, pensando em produções maiores, esse fouet grandão aqui, ele é o mais indicado. Esse daqui, se eu não me engano, acho que ele tem uns 30 centímetros, tá? E é um fouet de arame. E eu gosto desse porque, ó, quando você vai mexer a massa, né? Aqui, como eu falei pra vocês, ó. Quando você vai mexer a massa, ó, ele dá certinho para recipientes maiores, tá? Agora, pensando em uma produção menorzinha, né? Ah, Val, ó, nesse começo eu não tô com tanta ambição assim, né? Quero fazer produções menores, vou testar tudo, vou dar para a família, para os amigos. Aí você pode ter um fouetzinho menor, mas é importante que ele tenha esse arame mais firme, esse arame mais grosso, porque é que a gente vai estar mexendo massa. E aí, se for muito fininho, se for muito molinho, como um de silicone, você vai ver que a preparação não vai ficar tão bem misturada, tá? Então é importante ser esse de arame mais grossinho. Vejam que eles têm a mesma estrutura, só tá mudando aqui o tamanho, né? Para preparações maiores esse, para preparações menores esse daqui. Esse daqui também serviria, tá? Eu acredito que se você tiver que investir em um apenas, prefira esse grandão. E aí quando você for procurar, você pode pesquisar como fouet pera profissional, porque ele tem um formato de pera, né? Fouet pera profissional. E esse daqui deve ter uns 30 centímetros de comprimento. Então, se você for investir em um, prefira esse daqui. Se você for comprar mais de um, né? Aí você pode ter esse daqui menorzinho, que é a metade desse, provavelmente deve ter uns 15 centímetros de comprimento. E aí, para produções menores, né? Ele acaba se adequando melhor. Mas também daria para você mexer com esse fouet aqui, que é maior, tá? E eu trouxe também esse menorzinho, ó, esse daqui é mais delicado, tá vendo que o arame dele é mais delicado? Eu gosto desse daqui para quando eu tenho que diluir um chocolate em pó, para quando eu tenho que diluir um leite em pó, alguma preparaçãozinha que vai em menor quantidade, né? Que às vezes mexendo só com a espátula de silicone não é suficiente para você conseguir dissolver, né? Isso daqui eu adoro esse fouetzinho menorzinho de arame pequenininho, porque tem ali sempre receitas de chocolate que eu gosto de dissolver o chocolate em pó antes de entrar na receita, e isso aqui facilita muito, tá? Mas não é obrigatório, né? Então, desses daqui, se eu tivesse que indicar um para vocês comprar, seria esse daqui, né? Então, aí, esse daqui eu acho que nem todo mundo tem em casa, então talvez esse daqui seja um investimento que você tenha que fazer, tá bom? Falando agora dos recipientes para a gente preparar a nossa massa. Eu tenho aqui um bowl de vidro de 4 litros. Aqui você vai conseguir fazer uma receita que vai te render 2 bolos, tá? Então, nesse bowl aqui, eu acho até que você consegue dobrar, tá? Essa receita. Mas vai ficar bem cheio esse bowl, né? Então, eu vou dizer para vocês que com um bowl desse daqui, que deve ter uma capacidade aproximada de 4 litros, você vai conseguir fazer uma receita. Todas as minhas receitas sempre rendem 2 bolos caseiros, tá? Que vai render 2 bolos caseiros. Esse bowl aqui, ele tem uma capacidade de 4 litros. Acredito que sim, que dá para vocês dobrarem a receita aqui. Só vai ficar bem cheio, tá? E aí, pensando nas produções maiores, né? Quando a sua produção se tornar maior e tudo mais, eu indico que vocês tenham uma bacia com capacidade de 8 a 10 litros, porque aí sim você vai conseguir dobrar as receitas aqui, né? Triplicar, quadriplicar essas receitas. E aí, de uma vez só, você vai fazer uma produção grande, né? Então, se você quadriplicar a receita, a gente tá falando da produção de 8 bolos. Triplicar a produção de 6 bolos. E, gente, vocês vão ver que fazer bolo caseiro pelo método de liquidificador é papum. A gente vai ter aqui uma aula que eu vou ensinar para vocês a receita de um bolo caseiro e é muito prático. Vou dizer para vocês que com, olha, máximo 15 minutos vocês batem um bolo caseiro, tá? Então é super tranquilo você fazer essa preparação aqui, mesmo você dobrando, triplicando, quadriplicando as receitas. E aí essa bacia, é meio óbvio que eu vou falar aqui agora, mas vamos lá, é bom a gente falar o óbvio. Essa bacia que você comprar tem que ser exclusiva da sua cozinha para o preparo dos seus bolos.
É muito importante que você sempre deixe tudo muito separado. Liquidificador também. Tem pessoas que têm o costume de bater tempero no liquidificador. Se você vai produzir bolo caseiro para vender, esse liquidificador tem que ser exclusivo para a produção dos seus bolos caseiros, porque se você for bater tempero nesse liquidificador, acaba pegando gosto, tá? Então é importante que você separe esses utensílios, esses equipamentos e que eles sejam exclusivos para a produção dos seus bolos e algum outro doce que esteja dentro do seu cardápio, tá? Nunca para preparações salgadas ou preparações que você vai perceber que pode transmitir algum sabor ou coisa do tipo, tá bom? Então é importante enfatizar isso. Vamos falar também das espátulas aqui de silicone, ó. Elas são importantes porque assim, o fouet a gente usa para mexer a massa, né? Só que, por exemplo, sempre fica na parede do bowl e até aqui, ó, na parede do liquidificador, algum restício de farinha, de algum ingrediente que grude na parede, né? E aí você vem raspando para você conseguir misturar tudo muito bem. Além disso, na hora que você vai fazer porcionamento também, você vai raspar, é legal você ter uma espátula de silicone. Vai mexer uma cobertura, né? É importante ter uma espátula de silicone. Então, espátula de silicone, gente, é item básico, né? E aí eu gosto de ter, assim, mais de uma espátula, porque às vezes você vai fazer uma produção ali, coloca para lavar, aí quer começar outra na sequência. Se você tem só uma, você tem que parar, lavar para você começar a produção de novo, né? Então, acho que uma quantidade legal de espátula de silicone para ter é umas 3 unidades, tá? Só para você conseguir não ter que ficar parando a sua produção sempre que você sujar uma espátula de silicone. E aí nós temos também o copo medidor. A parte de ingredientes líquidos eu sempre meço em ml, tá? Eu não meço em peso, eu meço em ml. Então, tudo que é ingrediente seco eu peso e tudo que é ingrediente líquido eu meço em ml. Normalmente, óleo, água e leite. Geralmente é o que a gente usa aqui no preparo dos nossos bolos caseiros. E aí você pode ter um copo medidor simples, tá bom? Que a gente vai usar essa medida aqui do copo, né, de líquidos em ml. E temos aqui também as formas, né? Forma para bolo caseiro, a gente tem diversos modelos. Dentro do curso eu tenho um módulo que eu mostro para vocês os modelos de forma que eu gosto de trabalhar. Eu acho que quando você trabalha com um modelo diferente, você está agregando diferencial para o seu trabalho. E se você agrega diferencial, você agrega valor. Porém, essa aula aqui é para falar com iniciantes. E quem está iniciando, a forma que precisa é a forma tradicional para bolo caseiro. Qual que é o nome dessa forma aqui? O nome dessa forma, ela é conhecida popularmente como forma com furo, mas o nome dessa forma é forma suíça. E qual que é o tamanho que eu gosto de trabalhar e que eu recomendo dentro do meu curso para as minhas alunas? O tamanho 18 centímetros aqui na abertura, 8 centímetros de altura e 15 centímetros no fundo, tá? Então esse é o tamanho que eu gosto, vai me render um bolo médio. Esse bolo, ele vai render 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. Fatias generosas, quando eu falo de fatias generosas, eu tô falando da grossura de 3 dedinhos. Quando eu falo de fatia de degustação, eu tô falando da grossura de 1 dedinho, tá? Então vejam que é um bolo num tamanho razoável. E por que que eu escolhi esse tamanho? Porque eu consigo ter um bom custo de produção e consigo vender a um valor comercial, a um valor que fica justo aí para o cliente e também que está dentro da média do preço praticado no mercado, tá? Então, quando a gente pensa no tamanho da forma, a gente tem que analisar isso, né?
Tem muitas alunas que quando começam a fazer curso comigo, elas falam, ah, Val, mas eu estava usando o tamanho de 22 centímetros, que é uma forma bem maior. Já teve alunas que falou para mim que usava a forma de 24 centímetros, que é um bolão. E, gente, tudo bem, legal, só que quanto maior a forma, maior a quantidade de massa que vai ali. E se vai uma grande quantidade de massa, significa que você está com um custo mais alto de produção. E aí, na hora que você for precificar esse bolo vai ficar com um valor muito alto, né? Só que aí o que acontece? As pessoas fazem um bolo grande, mas não precificam de forma correta. Aí vende um bolo grande pelo tamanho de um bolo médio. E aí no final o que acontece? Empata dinheiro, às vezes até perde, tá? Então eu trabalho com esse tamanho aqui porque ele me permite um bom custo de produção e me permite vender a um valor médio praticado ali no mercado e que eu vou conseguir ganhar, vou conseguir lucrar com esse preço que eu tô colocando, né? E aí muitas alunas falam, e agora, Val, como é que eu vou fazer para migrar para o tamanho que você está indicando aqui dentro do curso? E aí eu falo para elas, você vai ter que primeiro precificar corretamente esse bolo que você está fazendo na forma maior e depois incluir mais um tamanho de bolo no seu cardápio, precificando também corretamente. Na hora que o cliente vê a diferença desses dois preços, ele vai direcionar a compra para esse bolo médio, que é um bolo super satisfatório, tá? Super satisfatório, 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. Então, aos pouquinhos você vai migrando o cliente para o tamanho adequado do seu bolo e aí depois de um tempo você simplesmente retira o outro tamanho do cardápio. Mas é isso, né? O tamanho do bolo você tem que analisar muito a parte dos custos. Ah, tem bolos menorzinhos? Tem. Mas ó, eu tô há 15 anos na confeitaria trabalhando com bolos caseiros. O tamanho mais vendido é esse daqui, tá? E esse daqui também é o tamanho que as minhas alunas trabalham. Então, eu padronizei nesse tamanho. Os outros bolos que eu ensino em outros formatos de forma dentro do curso, eles também vão a mesma quantidade de massa, tá? Sobre o peso, né? Sobre a quantidade de massa que vai em cada forma. Isso pode variar de acordo com o insumo, tá? Porque pensa comigo, né? Um bolo de milho, que vai o milho em latinha, que não vai farinha de trigo, ele é um bolo mais pesado do que, por exemplo, um bolo de cenoura que é feito com farinha de trigo. Então, às vezes, você vai colocar a mesma quantidade de massa, o volume vai ser o mesmo, mas o peso vai ser diferente. Então, eu não gosto muito de padronizar peso para bolo, porque dependendo da receita, tem receita que tem um desenvolvimento melhor. Por exemplo, o meu bolo de fubá, ele é um bolo que cresce super bem. E aí ele vai uma quantidade menor de massa, porque se eu colocar na mesma proporção que eu faço um bolo de cenoura, ele vai transbordar dentro da forma. Então, o que acontece? O peso é diferente. Então, dependendo da receita, não é padrão a quantidade de peso, entendeu? É padrão o tamanho. Então, qual que é o tamanho do seu bolo? Ah, meu bolo é o tamanho de 18 centímetros de diâmetro. Agora, o peso, ele pode variar. Tem bolo que vai ser mais pesado que outro. Então, como que eu padronizei? Eu padronizei no tamanho, mas a quantidade de massa que vai na forma, isso pode ter uma variação de acordo com a receita. E aí, só para você entender isso um pouquinho melhor, né? Pensa comigo, óleo e água. Se você pesar um copo de óleo e pesar um copo de água, não vai ter o mesmo peso, porque a densidade é diferente, tá? É o mesmo para as receitas. Dependendo do que você está trabalhando aqui, se você está trabalhando com farinha de milho ou farinha de trigo, se você está trabalhando com um bolo que vai chocolate em pó ou um bolo que vai cenoura na massa para dar o sabor, né? Vai ter pesos diferentes. Então não tem como a gente padronizar peso aqui, tá? Dentro do curso eu explico isso para vocês, mas só para vocês ficarem cientes, porque muita gente me pergunta qual é o peso médio, a quantidade média que vai. Depende, tá? Não tem como eu colocar isso como regra aqui para vocês, né? E eu acho que a única coisa que eu não coloquei aqui na bancada que eu não falei é referente à panela. Então eu só vou pegar aqui a panela porque dentro dos meus cursos eu sempre ensino coberturas, porque a cobertura ela ajuda a agregar valor nos nossos bolos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a panela que eu uso, mas pode ser qualquer panela. Vou pegar aqui. Bom, peguei aqui a panela.
Eu gosto desse modelo caçarola, que ele é mais aberto, porque quando você está preparando cobertura, se você faz numa panelinha mais fechada, fica com menos contato aqui no fundo da panela, que é onde o calor está sendo incidido, né? A chama, ela fica em contato aqui com o fundo da panela. Então, se você tem uma área maior, durante o preparo dessa cobertura, você vai perceber que vai ferver mais rápido, né, do que você concentrar em uma panelinha menor, né? Então pode ter algumas alterações aí dependendo do diâmetro da sua panela. E um outro ponto é que na hora que você vai fazer cobertura, tem cobertura que espirra. Se você faz em uma panela menorzinha, de um diâmetro menor, as chances de espirrar e você se queimar são maiores do que uma panela um pouco mais aberta que você tem mais espaço, tá? Então a minha indicação é uma panela caçarola, essa daqui ela tem 25 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura e o fundo dela é fundo triplo, né? Por quê? Porque quando o fundo é mais grosso, corre-se menos o risco de queimar, né, a cobertura, principalmente quando você está fazendo alguma cobertura branca, tá? Mas pode ser uma panela de ferro, a minha aqui é de inox, mas pode ser uma panela de ferro, pode ser uma panela antiaderente, de verdade, que assim, eu acho que vale você investir em uma panela quando você puder, mas é o que eu sempre digo, começa com o que tem, e aí pega a panelinha que você tem em casa mesmo, para fazer as suas coberturas. É que como eu sei que vocês pedem indicação, tô trazendo aqui o modelo que eu gosto de trabalhar para preparar as minhas coberturas. E aí, só voltando um pouquinho sobre aquela questão da quantidade de massa, do peso do bolo que eu citei para vocês na hora que eu estava falando aqui das formas, eu vou só trazer um comparativo, ó. Esse daqui é o meu bolo vulcão, tá? Eu fiz a massa desse bolo nessa forma. E olha como ele ficou robusto, né? Ele ficou robusto porque aqui a gente tem a aplicação da cobertura e tem uma decoração. Então ele fica, né, robusto, ele parece um bolo maior. Mas eu também fiz, ó, esse bolinho de cenoura nessa mesma forma. E aí na hora que você olha, você fala assim, nossa, que diferença, né? Parece que é uma forma maior aqui, mas não é. Eu padronizei tudo para o mesmo tamanho, tá? Então, esses dois bolos foram feitos nessa forma que eu apresentei para vocês. O que mudou aqui foi a questão da aplicação da cobertura e da decoração, né? E aí aqui eu tenho um bolo muito mais robusto, mais pesado, porque tem mais cobertura. Então são detalhes. E é por isso também que esse bolo está em outra categoria, né? É por isso que esse bolo ele está dentro da categoria do bolo caseiro gourmet. Porque na hora que o cliente visualiza, né, é perceptível que esse bolo tem mais valor agregado. Tanto que, assim, é importante que vocês façam fotos dos seus bolos. Dentro do meu curso a gente tem um módulo ministrado pela Ana Chad, que é a fotógrafa que faz as minhas fotos, para ensinar vocês a fazerem uma foto de qualidade, porque é muito importante que o cliente visualize as diferenças, né? Muitas vezes, se você só coloca a descrição, bolo de cenoura com cobertura, bolo vulcão da felicidade, o nome desse bolo aqui é bolo vulcão da felicidade. O cliente ele não consegue visualizar o que é um bolo vulcão, né? Ele não consegue entender por que esse bolo ele tem um valor mais alto em relação a esse outro. Então, quando ele visualiza, quando ele enxerga, quando ele vê, aí ele consegue perceber as diferenças. E aí também é importante a gente falar um pouquinho desse bolo na descrição. Então, um bolo como esse daqui, ele vai pesar aproximadamente 1,6 kg. Esse daqui, com a cobertura, ele vai pesar aproximadamente 800 gramas. Então, olha só a diferença. Esse daqui tem o dobro do peso, né? Então, muitas vezes vocês também se queixam comigo, eu não consigo demonstrar para o meu cliente o valor do meu produto. Mas como que está sendo?
Você tem fotos dos seus produtos? Como que você coloca a descrição desses produtos? Você está explicando para o cliente aonde que está o valor agregado aqui? Que está na quantidade maior de cobertura que esse bolo vai? Que está na decoração? Que está na técnica que foi aplicada e, portanto, é um bolo que teve um trabalho artesanal ali? Então, a gente precisa saber explicar essas coisas para o cliente, porque o cliente sozinho, ele não vai conseguir enxergar essas diferenciações, tá? Mas isso fica para a aula que a gente vai ter aí, para a próxima aula que a gente vai ter sobre a parte de divulgação e vendas. E aí, só mostrando aqui para vocês, ó, esse daqui é um bolo Charlotte e ele foi feito numa forma diferente, mas ele tem a mesma quantidade de massa desse bolo aqui, tá? Então, assim, apesar de ter sido feito numa forma diferente, a quantidade de massa é a mesma. Eu tive essa preocupação quando eu comecei a desenvolver outros tipos de bolos caseiros no meu cardápio, de conseguir manter um padrão, até mesmo para facilitar a minha precificação. Porque se eu começo a ter bolos de diferentes tamanhos, em que vai uma quantidade de massa diferente, na hora de precificar eu tenho muito mais trabalho, né? Então, porque aí você vai ter que precificar de acordo com a quantidade da massa que vai no bolo, né? Então, se você tem um padrão, você consegue facilitar essa parte da precificação. Mas, ó, eu já tô entrando em outras minúcias aqui, né? Essa aula, ela foi, primeiro, para que vocês conseguissem ter uma visão do mercado de bolos caseiros, porque quem está começando, às vezes acha que é um produto muito simples de trabalhar, e eu tô querendo mostrar aqui para vocês que não, que olha o potencial desse produto, né? Que hoje existem confeitarias especializadas em bolos caseiros, olha que poderoso isso, olha quantos tipos de bolos caseiros vocês conseguem trabalhar. Então é muito importante quem está começando conseguir ter essa visão e principalmente desenvolver uma visão de negócios, entender que se você se tornar uma especialista nesse produto aqui, você vai estar caminhando para transformar a cozinha da sua casa em um negócio de bolos caseiros e futuramente, por que não, até abrir suas confeitarias. Eu tive o prazer, a honra de ver algumas alunas fazer esse processo, começar produzindo em casa e depois abrir as suas confeitarias especializadas em bolos caseiros. E é claro que o modelo de negócios ele vai mudando de acordo com o tempo, a gente vai adaptando, né? Mas o meu curso, o que eu busquei trazer? Eu busquei trazer esse direcionamento de como você começar a produzir e caminhar para transformar essa produção de bolos caseiros em um negócio, mas principalmente para que você tenha uma renda, uma fonte de renda. A confeitaria, ela é um espaço assim maravilhoso para a mulher que quer empreender. E pode ser que tenham homens aqui acompanhando a minha aula, mas o meu público, ele é majoritariamente feminino. E o que eu vejo? Eu vejo que a mulher que decide iniciar na confeitaria, ela está passando por um momento de transformação. É aquela mulher que acabou de ter um filho e não quer voltar para o mercado de trabalho. Por quê? Porque ela quer estar presente no crescimento desse filho, mas ela também não quer abrir mão da independência financeira dela. É aquela mulher que trabalhou muitos anos numa empresa, sempre foi apaixonada pela confeitaria e que decidiu dar esse primeiro passo para ter realização profissional. É aquela mulher que se aposentou, mas que quer continuar trabalhando, só que de uma forma tranquila e encontra na confeitaria essa possibilidade. Então, a confeitaria é esse ambiente que abraça o universo feminino. E o mais bonito disso tudo é que a cozinha é um ambiente que a gente se identifica, a gente tem prazer em fazer os doces, em fazer outras coisas dentro da cozinha e é um lugar que pode te dar empoderamento, porque tudo que você produz, você pode vender e não tem nada que empodere mais uma mulher do que a independência financeira. Então, eu faço essa aula aqui para vocês que são iniciantes, tentando trazer essa mensagem, mostrar o poder que vocês têm dentro da cozinha e que a confeitaria pode sim ser uma fonte de renda para você e trazer a sua independência financeira e você pode conciliar a sua vida
com a confeitaria num primeiro momento, depois aos poucos você vai migrando para você viver 100% da confeitaria. Dá para você fazer essa transição e aqui entra um ponto muito importante que eu quero abordar com vocês, né? Quem está começando sempre me pergunta assim, Val, mas como que eu vou trabalhar? Vai ser pronta entrega? Vai ser sob encomenda? Na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Dá para você trabalhar das duas formas, você só precisa entender a sua realidade, entender o que é importante para o seu momento atual, né? Então, se você estiver disposta a se dedicar 100% à confeitaria, vendas à pronta entrega. Val, hoje a minha realidade não permite, eu tenho um outro trabalho, né? Então vamos conciliar, vamos entender qual dia da semana você consegue trabalhar com bolos caseiros e direcionar a sua comunicação para você vender apenas aquele dia da semana. Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Como que eu direciono a minha comunicação? Como que eu explico para o meu cliente que eu trabalho só uma vez na semana com bolos caseiros, só 2 vezes na semana com bolos caseiros, porque nesse primeiro momento a confeitaria ela vai ser um complemento de renda, mas fazendo esse movimento, né, de começar como um complemento, a coisa pode ganhar uma proporção e você falar, não, agora eu quero viver exclusivamente, agora eu posso abrir mão desse trabalho porque eu tenho mais confiança e tenho uma clientela formada que eu vou conseguir manter as minhas vendas diárias e ter uma renda significativa no final do mês. Então existem todos esses caminhos, todas essas possibilidades. Esse projeto que eu estou fazendo aqui de bolos caseiros para iniciantes é para fortalecer vocês, para fortalecer a sua confiança. Não existe receita de bolo aqui, tá? Nessa questão do empreender, existe sim um conjunto de ações que você precisa colocar em prática para ter resultado e isso vai exigir de você dedicação, isso vai exigir de você trabalho, não vai ser do dia para a noite, mas é um caminho que a gente constrói. Então eu quero incentivar vocês, eu quero motivar vocês, mas sempre trazendo também para o pé no chão, para a realidade, para entender que é uma construção, é dia após dia. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre essa primeira aula, né, sobre o que é essencial para vocês começarem a trabalhar com bolos caseiros, era exatamente sobre isso. Primeiro, essa visão do mercado de bolos caseiros, mostrar que esse produto é um produto com grande potencial dentro da confeitaria, mostrar que é possível você transformar bolos caseiros em um negócio e dá para você fazer tudo isso produzindo na cozinha da sua casa, mostrar para vocês que com poucas coisas você já consegue começar a trabalhar com bolos caseiros, mas acima de tudo, trazer uma confiança para vocês darem esse primeiro passo. E eu espero que eu tenha atingido esse objetivo. Depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve que tem conteúdos muito bacanas que eu compartilho por aqui, tá? E já deixa o like nesse vídeo para eu saber que você gostou dessa aula. Até a próxima!